Os dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia, quinta-feira, 16 de janeiro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. De volta para mais um Debate Melodia, agradecendo você desde já pelo carinho da audiência, obrigado por estar junto com a gente na Melodia, esses dias aqui em Vitória da Conquista e região que tem chovido bastante, pastor. Diga que nós temos os nossos vizinhos, diga-se de passagem que nós temos os nossos vizinhos aqui na região que estão passando grandes dificuldades, em També, Tororó, regiões aqui mais próximas também, né? E oremos e procuramos também ajudá-los na medida do possível. A situação não é fácil, né? Bom, mas na manhã desta quinta-feira, estamos recebendo o pastor José Carlos, da Comunidade Videira. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil. Bom dia, pastor Valverde. Bom dia, meu irmão. Que nunca amadurece, está sempre verde. Piadinha sem graça, né? Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Muito bem. Pastor Valverde conosco, excepcionalmente hoje, nesta quinta-feira. Bom dia, pastor Val. Bom dia, meus queridos. Pastor José Carlos, querido amigo, pastor Gilaels e os ouvintes aí da Melodia. Estamos juntos. Muito bem. Vamos iniciar orando? Vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Valverde que apresente este momento ao Senhor. Senhor, meu Deus, graças te damos por mais um dia. E nós te pedimos, Senhor, que tu venha, em nome de Jesus, nos dá discernimento espiritual para estar aqui, Senhor Deus, falando aquilo que tu queres, não como nós queremos. Nos abençoa, Senhor, guarda, Senhor Deus. Ó Deus, protege também essas pessoas que estão carentes, nessas regiões aí, com essa chuva, Senhor. Que tu venha, em nome de Jesus, tu venha, Senhor Deus, fazer um milagre, operar um milagre. Em També, em Tororó, a situação é grave. E nós te pedimos socorro divino, Senhor, para esses lugares. Nos guarda, nos abençoa, nos protege, dai-nos discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas. Estamos passando por grandes provações em nossa igreja. Uma pessoa ficou possessa por vários dias, apesar de ser batizado e até fazer parte do ministério de louvor da igreja. Segundo a família dela, ainda na infância, ela foi consagrada no ocultismo. Com isso, como isso pode acontecer? Fecha aspas. O que a Bíblia diz sobre possessão demoníaca? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem, é uma dúvida que acaba aparecendo, pastor José Carlos, é se o cristão ele pode ficar possesso por demônios. Há quem diga que de jeito algum isso pode acontecer, mas o fato é que às vezes pessoas que frequentam a igreja aparecem, né, possessas por demônios. E aí, pastor José Carlos, como explicar isso? Complicada a pergunta, né, pastor? Bom, se eu fosse baseado em algumas experiências que eu tive nesse sentido, muita gente ia discordar, né? Eu trabalhei com uma jovem, eu e minha esposa, quando pastoreávamos numa determinada cidade, e ela tinha problema de endemoniamento. Aí nós pregávamos o evangelho para ela, ela entregou a vida dela para Jesus, e vez por outra ela ficava endemoniada. Teve até uma ocasião, pastor Gil, parece brincadeira isso, parece piada, mas não foi não. Eu estava fazendo um estudo bíblico com ela, eu e minha esposa, e de repente, no meio do estudo bíblico, ela ficou daquele jeito. E aí eu repreendi e falei, você vai sair? Não, não sai. Sai em nome de Jesus. Não, não sai. Então tá bom, então vamos ler, estudar a Bíblia junto. Eu peguei, abri lá
no endemoniado de Gadara, e todos os textos aí, e ela não suportou e saiu, o demônio, né? Então, assim, são experiências que não dá para você fazer uma regra. Pelo menos não conheço nenhuma que tenha funcionado, regra, tá? Que eu já vi pessoas que são consagradas a Deus e tudo, como é o caso dessa que eu citei agora, ela havia se convertido, inclusive no dia do batismo dela, ela ficou daquele jeito, e eu falei, eu vou te batizar assim mesmo, com demônio e tudo, e batizei, depois do batismo ela nunca mais ficou. E já era crente, porque tanto é que batizou. Aí talvez, mas você não devia ter batizado, porque se era endemoniada não era crente e tal, né? Mas aí era uma experiência, né? Única, que não dá nem para você fazer, tipo, um tratado teológico sobre isso. Porque as experiências são inúmeras em relação a isso, como eu lidei. Por isso que eu falei, pastor Gilael, pastor Gil, é um assunto difícil de tratar. Porque, por outro lado, se você tem o Espírito Santo, se você é cristão, né? Você tem o Espírito Santo, então, tendo o Espírito Santo, não há lugar para o espírito maligno. Porque ou você tem um ou você tem outro. Mas é possível também, pastor, as pessoas, mesmo sendo cristãs e sendo pastores, serem atormentados pelo Espírito Santo. Pelo demônio, né? Perdão. Pelo demônio. Ser atormentado por demônios. Me lembrei de Saul. Saul era rei de Israel e foi indicado por Deus para ser... Foi o primeiro rei de Israel e indicado por Deus. Pensa aí. Para ser rei. Se foi indicado por Deus, então foi aprovado. Né? Mas o que aconteceu com Saul? Ele continuava crendo em Deus. Só que, paralelo à sua devoção a Deus, existia uma brecha. de acordo com suas fraquezas, né, pastor? Exatamente. Então, muitas vezes, mesmo nós, na qualidade de cristão, nós podemos abrir brecha. Nós não vamos deixar de ser cristão, mas nós vamos, abrindo uma brecha para o inimigo, ele vai, talvez, não nos possuir, né, com uma carga de possessão, mas vai fazer você tomar decisões não dignas de um cristão, ou atitudes não dignas de um cristão, né? Então, as experiências ou as histórias sobre isso existem várias, até pastores, né? Pastor, aquele que prega no púlpito, aquele que ora, né, sobre as pessoas, que expulsa demônio, de repente ele se vê numa situação parecida com o endemoniado. Isso. É interessante isso que você está falando, pastor, porque é assim, as pessoas não podem ser possuídas literalmente, né? Porque aí, como você falou, que já é uma nova criatura, mas elas podem ser influenciadas pelo demônio. É a influência isso independe se a pessoa, o nível de status ministerial que ela tem ou não, né? Elas podem ser influenciadas pelo maligno, né? Por isso. Porque existe a influência e existe a possessão. Né? A influência não quer dizer necessariamente que você está possesso, mas o diabo ele encontrou uma brecha no seu emocional, assim, né? Para você fazer o que é antibíblico. Agora, a possessão, você perde a consciência. Isso. Né? É o diabo que assume, então, todos os seus movimentos e o seu pensamento. Mas um seria um ataque externo e o outro seria um ataque interno, né? Porque se o demônio ele ataca, como você diz, a possessão, ou seja, o espírito entrou na pessoa, né? E o outro seria só uma perturbação, né? Uma perturbação, uma influência externa, né? E a possessão, o espírito ele já toma a mente da pessoa. Ela perde o controle. Ela perde o controle dela mesmo, do pensamento dela, das atitudes dela, e até a voz dela muda. Agora, pastor Val, é o seguinte, a dificuldade de entender é porque quando uma pessoa se converte a Cristo e que o Espírito Santo passa a habitar nela, e a própria Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, essa pessoa passa a ser casa de Deus. Como que você associa o Espírito Santo morando numa pessoa e de repente um espírito maligno passa a também possuir essa pessoa? Como é que você admite isso? Não há uma regra sistematizada, protocolar,
para numa situação ser todas. Não há uma regra, não é, geral nisso, não é? E nem as exceções. É porque os atributos divinos e a forma com que Deus trabalha com cada um é literalmente individual. Jeremias, no versículo 5, Salmo 139, versículo 2. É o que a Bíblia diz sobre a questão da individualidade, né? Nós somos únicos para Deus e cada um tem lá a sua forma de agir. Da mesma forma, o diabo também tem os seus jeitos de tratar cada um de forma diferente, né? Então, a gente está falando aqui de possessão e influência, né? E aí a possessão interna, ela vem pela influência externa. Ou seja, ninguém nasce endemoniado na infância. Ninguém é demônio, está cheio de demônio na infância, porque somos inocentes. Então, tudo que a gente sofre dessa possessão demoníaca, dessa influência demoníaca, vem depois. Até porque o homem foi feito para louvor e glória de Deus. Agora, como acontece isso? Quando a gente, literalmente, dá brechas e dá o arbítrio para o diabo agir, e até mesmo quando as pessoas estão dentro das igrejas e exercendo funções ministeriais, né? E aí você vê algumas atitudes que aquilo não pode ser de um crente. E as atitudes que não... Exemplo, aquele assassinato que nós vimos aqui uma época em que alguns pastores matou outra pastora, né? E aí eu não vou citar aqui nomes para não ser pessoal, mas você lembra que quem fez um negócio desse, dizer que ele estava possesso, não foi eu, foi o demônio, não, foi ele agora, deu lugar para isso, a influência do diabo, as ações do inimigo levou ele a fazer isso. Com relação ao pastor falou aí que pode escandalizar o fato dele ter batizado uma pessoa que eventualmente estava sob influência do demônio, eu acredito que o batismo é um nascimento. Morreu lá, que no momento da imersão, morre o velho homem, a velha natureza, e morre seus demônios também. E aí nasce uma nova criatura. Pelo menos o batismo foi de João Batista, foi pelos arrependimentos de pecados. Então, se a pessoa se arrepende daquilo que fez e é batizada, mesmo que ela está com influência demoníaca, ela deixa essas influências, morre ali junto naquela água. É o que eu penso, nasceu das águas, nasceu de novo. Então, eu não vejo nenhum constrangimento do que o senhor falou isso aí não, entendeu? Com relação a as pessoas serem usadas por influência demoníaca dentro da igreja, a questão é que isso acontece e a forma de evitar que isso aconteça é, na literalidade, para buscar a todo custo uma vida de santidade. Mas a pessoa... Porque a santidade é uma coisa interna, entendeu? E quando a pessoa, mesmo que a pessoa não pareça que está em santidade, mas se ela está em santidade, em comunhão com Deus, não tem como ela viver a influência de Satanás. Porque ela está resguardada, os anjos do Senhor estão ali perto, acampados ao redor dela. Então não tem como. Agora, se ela, mesmo que ela pareça que está em santidade, porque uma coisa é ter e outra é ser. Se ela parece estar em santidade e faz coisas que desagradam a Deus e deixa brecha na vida dela, fica só a aparência que o homem não conhece, mas que Deus sabe e o diabo também sabe. E aí vai usar essa pessoa. É simples. Pastor Zé Carlos, no exemplo bíblico, quando Jesus repreende Satanás enquanto Pedro falava, alguns dizem que ali Pedro ficou endemoniado, outros dizem que não. Qual é a situação ali? Para trás de mim, Satanás. Pergunta difícil, hein? Eu acho que Pedro não estava endemoniado, não. Mas Jesus, ele detectou uma inspiração, né? Como o pastor Valverde bem colocou, a pessoa, às vezes, ela pode estar sendo influenciada, mas não possessa, né? E o apóstolo Pedro, de repente, ele pode estar até bem intencionado. Olha que coisa interessante, pastor Gil. Agora, só um adendo aí, porque Sim. quem defende hoje que o Espírito, a pessoa não pode ficar endemoniada porque tem o Espírito Santo morando dentro de si, neste caso de Pedro, ainda ele não havia recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo. É só um É um detalhe importante. Mas, por outro lado, o Espírito Santo, ele atuava nas pessoas, mas não como atua hoje. Né? O Espírito Santo, ele sempre que teve templo, ativo. né? Templo, a ideia do templo. Exatamente. Hoje ele reside na gente. Antes de Cristo, ele influenciava. Algo parecido.
Agora, voltando aqui, o apóstolo Pedro, ele estava até bem intencionado, porque Jesus disse, olha, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser morto, tudo isso. Não, de maneira nenhuma. Tipo assim, não. Se fosse hoje, ele está repreendido, Jesus. Né? Ou ia usar esse chavão. Agora, Jesus, ele diz, para trás de mim, Satanás, eu imagino, pastores, que ele estava repreendendo talvez uma... como é que se diz? Uma estratégia do inimigo, mas não que usando propriamente Pedro, eu não sei como colocar isso aí, mas algo que vinha assim, de Pedro, que era uma pessoa tão próxima de Jesus, no sentido de desviar Jesus do propósito para o qual ele veio. Eu acho que foi até por causa disso que Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque, tipo assim, meu propósito para o qual eu vim é vir morrer pelos pecados. Tá? Mas Pedro não estava familiarizado tão profundamente com esse propósito de Jesus, e ele falou até bem intencionado, penso eu. Então, eu não acredito que ele estava mal intencionado, eu não acredito que Jesus falou para trás de mim, Satanás, para Pedro propriamente. Eu posso estar errado, né? Mas posso estar certo também. Propriamente. Mas, como o diabo, de repente, ele está sempre rondando Jesus, procurando uma brecha, na tentação ele estava lá, né? Então ele repreendeu Satanás, que instigou a Pedro, no caso, aproveitou, inclusive, o bom coração do Pedro, para tentar desviar o Jesus do propósito para o qual ele veio. Então, imagino que Jesus, ele se referiu, olhando para Pedro, mas se referindo a Satanás. Tanto é que ele chamou de Satanás e não de Pedro. Tem um detalhe importante nisso aí, Gia, que é assim, tem um dito popular que fala assim, de boa intenção o inferno está cheio. Porque assim, a questão ali, pastor Val, foi enquanto Pedro falava, né? Tem uma coisa que eu gostaria de corrigir, eu queria até entender melhor quando o Nobre colocou aí sobre o Espírito ainda não estava nas pessoas no tempo. Então, eu queria perguntar se antes do batismo do Espírito Santo o homem era tricotômico. Não, é porque a promessa ela vem ali em Atos 1:8, né? O Espírito Santo virá sobre vós e descerá. Né? E ali estava no começo ali então as pessoas antes disso não eram usadas pelo Espírito Santo? Não é questão de usada, é que a ideia é que o Espírito Santo veio morar em nós. Ela não era habitada pelo Espírito Santo. Nós não éramos habitados, né, pelo Espírito Santo. Bom, e aí a pergunta qual é, meu nobre? Sobre esse episódio de Pedro. Sim. Pedro ficou endemoniado ali? Né? Não havia demônio ali. Não havia endemoniado, mas havia ações do inimigo. Ali não havia endemoniado. Pedro não estava endemoniado quando falou aquilo. E quando Jesus repreende Satanás, ele repreende as palavras que Pedro usou vindo da parte de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Ele não falou, para trás de mim, Pedro, e você com seu Satanás que está contigo. Eu não vejo no texto isso. Eu também não vejo no texto Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás que está usando Pedro. Deixa meu filho, meu servo, porque ele vai edificar a igreja para lá, que eu não te conheço. Ele repreendeu as palavras ditas por Pedro, que foi colocado na boca de Pedro através de Satanás. Dá para entender isso? Para uma pessoa leiga é muito difícil, mas para a gente ter algum discernimento, algum conhecimento, a gente pode entender o que eu estou falando. Porque muitas vezes são as palavras. Na verdade, tudo na Bíblia é através da palavra. Até Jesus era o verbo que se fez carne, a palavra. Então, ali foi a palavra usada por Pedro, que foi colocada por Satanás na boca de Pedro. Mas não havia ali demônio em Pedro quando ele se referiu a isso. Eu acredito que não havia demônio em Pedro. Tudo bem. Tá aí. 11h31, nós vamos ao intervalo. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje, que discute o que a Bíblia diz sobre possessão demoníaca. Já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível,
Mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo. Nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado. Anuncie no rádio. No Mix Mateus, a economia relaxa com você. Aqui tem ofertas para você curtir suas férias sem preocupações, com preços baixos de verdade. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina e Cia quer que você comece o ano com o pé direito. De 15 a 25 de janeiro, você vai colocar tudo em ordem na sua casa, pagando pouco. Edredons a partir de R$ 79,90. Isso mesmo que você escutou. Edredons por apenas R$ 79,90. Mantas casal R$ 29,90. Pisos para banheiro R$ 14,90. E mais, bases e colchões com até 50% de desconto. Corra e aproveite a nossa liquidação de ano novo. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia, aqui seu dinheiro vale muito mais. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Leite em pó Piracanjuba, 700 gramas, R$ 29,90. Creme de manteiga natural da vaca, 500 gramas, R$ 16,90. Leite longa-vida Nativine integral ou desnatado, 1 litro, R$ 5,9. Ofertas válidas até 19 de janeiro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Debate Melodia. De volta, 11h35. O que diz a Bíblia sobre possessão demoníaca? Bom, nós tivemos aquela dificuldade que os discípulos tiveram para expulsar os demônios de uma pessoa, pastor Zé. E aí, Jesus chegou e disse o seguinte: essa casta de demônios, ela não sai senão com jejum e oração. E ali ele está falando de vários demônios, que é diferente da pessoa ser possuída por um demônio só. Como é que a igreja interpreta isso? Caso apareça alguém possesso, como é que se sabe que aquela pessoa está com vários demônios, com um demônio só? Como é que é feito esse processo de libertação? Segue mesmo o que Jesus falou? É feito jejum, orações para libertar essa pessoa? Como é que é isso, pastor? Segue mesmo o que Jesus falou, né? Porque Jesus é autoridade nesse assunto. Agora, pastor Gil, esse é um tema assim bem polêmico para a gente tratar. Que eu pensei que a primeira pergunta fosse a mais difícil, mas essa também não é tão fácil, não.
Mas Jesus, ele está respondendo a uma pergunta de Pedro. Isso. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio dele? Aí Jesus falou, essa casta não sai, senão por meio de jejum e oração. Então, pastor Gil, existe uma hierarquia no reino espiritual, a hierarquia do mal, né? Porque Satanás, ele trabalha de maneira organizada. Então, existem os principados, as potestades, os poderes, né? Uhum. E, enfim, é uma hierarquia. E existem castas que elas são mais poderosas do que outras e que realmente requer jejum e oração. E existem também, como no caso, eu não sei se é esse o caso do endemoniado de Gadara, que tinha uma legião de demônios hospedados nele, que foram para os porcos, né? E os porcos, eles preferiram morrer do que ficar endemoniados, aí se precipitaram lá no despenhadeiro. Então, a oração, né? A conexão com a hoste espiritual do bem mais elevada vai te capacitar e te qualificar melhor para você lidar com certos tipos de domínio demoníaco. Isso aí já entra na esfera de batalha espiritual, que é um pouco complicado para explicar. Mas quando Jesus falou que há castas que realmente você precisa jejuar, você precisa orar para expulsar, é porque existem situações que requerem mesmo isso aí. E eu já vivi situações assim, perguntar, Deus, a pessoa é convertida, a pessoa entregou a vida dela para Jesus, e por que ela continua endemoniada? Aí eu falo, olha, igreja, vamos fazer uma campanha de jejum e oração para a gente, né, comprar essa briga aí e tudo. Então, há situações, pastor, que você precisa fazer, inclusive, uma campanha de oração, de jejum, que você precisa reunir presbíteros, homens, mulheres, e ali com oração e tal, para poder resolver certas situações de possessão demoníaca. Né? E há situações que até uma criança, como eu já vi uma criança repreendendo o demônio na pessoa e o demônio saindo, uma criança. E eu já vi homens repreendendo e o demônio não sair, como foi o meu caso, em algumas vezes. De repreender, de pedir para sair tudo, eu presumo né? Eu estava em condições de fazer isso, o demônio não saía. Inclusive, eu até falei, eu estava fazendo estudo com a irmã lá, até contei em off, né, para você. Uhum. Estudo com a irmã lá, ficou endemoniada de repente. E eu pedi para sair, ordenei que saísse, não saiu, então você vai estudar a Bíblia junto comigo. E comecei a ler algumas passagens bíblicas que falam de Jesus expulsando os demônios. Aí o demônio não aguentou e saiu. Parece um conto de fada, né? Uma experiência que eu vivi. Então, pastor Gil, como eu falei no início, não dá para a gente estabelecer uma regra sobre isso, né? Porque no reino espiritual, tá? É complicado. A gente não tem muita ideia assim do que fazer, a não ser o que Jesus nos ordena, né? Oração e jejum em vida de santidade. E mesmo assim, muitas vezes você vai precisar jejuar mais, vai precisar de ajuda de outras pessoas para comprar a briga junto com você. E vai ter situações que não. Pastor Valverde, biblicamente, quem está apto para expulsar demônios? Biblicamente, quem está apto? Diretamente, ninguém. Porque agora a gente faz tudo em nome de Jesus, né? Então, e para você ter esse nome todo poderoso que pode fazer milagres e prodígios, você tem que ter uma vida de renúncia literal. Biblicamente, quem está para expulsar demônios? Aqueles que estão renunciar ao pecado, aqueles que estão com o coração contrito e quebrantado, e isso independe do padrão e do status social ou status ministerial que essa pessoa tem, porque como o pastor Zé Carlos botou aqui, uma criança expulsou um demônio e um adulto não conseguiu expulsar, né? Então, não é o tamanho da Bíblia que você carrega, ou o tipo de terno que você veste, ou o tamanho da igreja que você tem, que vai te dar aptidão para expulsar demônio. Eu estou aqui derrubando literalmente a doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, com aquele monte de demônios expulsos naqueles templos suntuosos e maravilhosos, e aquelas entrevistas longas e demoradas, só falta sentar no chat, a partir de hoje nós vamos ter aqui a visita do demônio fulano e tal, quem você é, de onde você vem? Então, isso não é status. Biblicamente, quem pode expulsar demônio é que tem
uma vida de jejum e oração, um coração contrito e quebrantado com o Senhor e ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque quem expulsa o demônio é o Espírito Santo de Deus, que está em você e as suas atitudes com relação a isso. E aí você vai fazer isso, tomar e receber de mim o Espírito Santo de Deus, né, e operará milagres e prodígios, etc. e tal. Então, nós não temos condições nenhuma se não tiver a ação do Espírito Santo de Deus, literalmente, a gente tiver uma vida de comunhão e unção e consagrada ao Senhor para fazer isso. Eu falo isso porque eu já participei do outro lado, eu já fui de religiões, do outro lado, bem polarizado, e hoje eu sou um cristão, um pastor evangélico, batista. Então eu já vivi os dois lados da coisa e sei exatamente, com o contato de 14 anos que eu vivi lá dentro, sei como funciona e como não funciona. E já vi crente correr de demônio, viu? Ô, pastor Zé, há casos em que pessoas foram, de fato, envergonhadas pelo despreparo diante da situação, né, de tentarem expulsar um demônio e ali o demônio envergonhar aquelas pessoas, o espírito maligno, né? Na Bíblia há um caso, né? Me lembrei. De alguns judeus andavam lá, uns exorcistas lá os exorcistas judeus, e aí o demônio falou assim, olha, eles expulsavam em nome do Deus que Paulo prega, né? De Jesus é quem Paulo prega. Aí o demônio falou, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, agora vocês quem são? O final foi que o demônio deu uma surra neles, chegaram nus e feridos em casa, né? E aí, pastor Zé? Isso é uma advertência para nós, né, pastor Gil? Porque você mexer com o reino espiritual não é como você mexer com as pessoas aqui na terra, né? Porque você está lutando mesmo com as hostes espirituais do mal no sentido espiritual. Então você tem que estar aguerrido espiritualmente. E aqueles exorcistas lá, eu não sei quantos eram, mas não era só um não, que diz, em nome de Jesus é quem Paulo prega. E o demônio não reconheceu a autoridade deles. Por quê? Falou, olha, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Agora vocês, tipo assim, eu não estou vendo a divisa de vocês, ou a patente de vocês, não estou conseguindo ver a patente de vocês, né? Então vocês não são patenteados. E botou os caras para correr, né? Está tendo sentido assim, por exemplo, se você está diante de um sargento, um general, né? Então existe essa hierarquia. E isso é até um bom exemplo que você pegou aí para estar colocando aqui na mesa, pastor Gil. As pessoas estavam querendo expulsar demônios ali, mas não estavam devidamente preparadas. Ou porque tinham brechas, ou porque estavam mal intencionadas, no sentido, né? Vou expulsar o demônio aí para todo mundo ver que a gente está expulsando o demônio e começar também a ver a gente como autoridade e tal, aquela coisa toda, né? Mas os demônios, em algumas circunstâncias, eles estão adiante da gente, eles estão muito na nossa frente, eles nos conhecem, né? E é por isso que nós temos que estar vigilantes, porque o apóstolo Pedro diz que nós temos que... o apóstolo Pedro de novo, né? Diz que nós temos que estar vigilantes, porque o diabo, ele anda em derredor, né? Às vezes não ele propriamente, mas os emissários dele, procurando uma brecha nas nossas vidas, procurando a quem possa tragar, né? E é difícil você não ter brecha. Mas é fácil você tampar também, com perdão, com confissão, reconhecimento do pecado, né? Mas às vezes a gente mesmo, de repente, se vê com brecha, fala, puxa vida, vou fazer uma sessão hoje me chamaram para expulsar um demônio, eu vou ver se eu tenho alguma brecha lá, porque vai que eu chego lá e o demônio começa a falar, quem é você? Né? Não, então você vai, pede perdão, confessa seus pecados e em atitude de oração e temor a Deus, você vai lá e sem medo, sem temor e expulsa. Tá? Mas se você tiver brecha e se você não tiver aguerrido e devidamente preparado, você pode ser envergonhado. Verdade. Né, nesse sentido. Então, esse precedente que você colocou aí, pastor Gil, é bom e oportuno para a nossa discussão aqui sobre isso. Eu posso acrescentar alguma coisa? É para ajudar, porque esse assunto está muito bom, viu, pastor? Não estou discordando do senhor, não. O senhor está correto nisso aí. Discordar à vontade. Não, mas hoje não dá para discordar, porque o senhor está muito bem. E nós também temos
essa coisa né, esse preparo para discordar um do outro e ficar Porque a gente normal. tem a mesma raiz batista. Nós somos batistas. Então, batista discute a si mesmo. Quando ele fala, eu prego o Jesus que Paulo prega, não é isso? Eu expulso o nome de Jesus que Paulo prega. Eles foram envergonhados porque eles não tomaram posse diretamente do Espírito Santo de Jesus na vida deles. Então, o diabo falou, eu não conheço vocês não. Vocês são de onde? Vocês estão pregando ou de Paulo? Paulo e Jesus eu conheço, vocês não. O que está faltando nos crentes hoje é ter atitude diante de Deus, de tomar posse daquilo que Jesus é para nossas vidas. E parar de usar o nome dos outros em segundo plano para expulsar demônio, para fazer as obras espirituais. Terceirizar a autoridade. Terceirizando a autoridade. Então, eles terceirizaram a autoridade e por isso foram envergonhados. Vocês falam assim, eu em nome de Jesus, eu como ministro do Evangelho, venho aqui expulso em nome de Jesus. Aqueles demônios tinham ido embora. Não, isso aqui eu conheço, isso aqui está cheio do poder de Deus, né? Ele não usou uma terceira, ele não usou uma franquia, né, de Paulo. Agora tem uma coisa, só uma parte aí, pastor, que o rei Saul, quando ele ficava endemoniado, ele mandava chamar Davi. E Davi ia com a harpa lá e começava a louvar a Deus. E o demônio saía. Né? Então o louvor a Deus. E Deus conhecia o coração de Davi, porque também não é qualquer louvor e não é qualquer pessoa. Né? Senão vai acontecer igual esses fariseus aí que Davi não era nem um anjinho, né? Não, mas antes até, nessa ocasião até era, né? Então, mas ele era muito temente a Deus, tanto é que Deus usou muito, né? E chamou Davi de um homem segundo o meu coração. Apesar de tudo. Mas ele tangia a harpa ali, louvando e glorificando a Deus. Como pastor de ovelhas, que na época ele era pastor de ovelhas, talvez ele até cantasse o Salmo 1, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso, Não sei se era isso mesmo, não. Mas, o importante é que Saul não precisava ficar, eu te repreendo, eu te expulso, sai dele em nome de Jesus. Ele apenas cantava, dedilhava, cantava, de repente Saul sentia alívio. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Tem isso também, né? Exatamente. Muito bem, gente. Olha, 11h49, o que a Bíblia diz sobre possessão demoníaca é o que estamos discutindo hoje aqui, né? E aí, assim, o caso comum registra aqui uma pessoa que ficou possessa, mas que frequenta a igreja, e aí a gente está tentando entender aqui, diz que a pessoa já é batizada, participa do Ministério de Louvor, enfim. O pastor Zé Carlos, ela pergunta aqui se o batismo não rompeu o tempo do ocultismo, porque essa pessoa viveu um tempo aí no ocultismo e depois foi batizada, e a pessoa quer dizer se o batismo não resolveu essa situação. Pastor, eu costumo dizer que o batismo não blinda ninguém contra o pecado. Ele é um certificado. Uma identidade, né? É uma identidade, mas ele não te blinda. Tanto é que tem gente que é batizada e depois se desvia, depois trai a mulher e tal, e peca, né? Então o batismo ele não blinda. Agora o batismo ele é um certificado, ele é um testemunho público da sua conversão. Agora, a questão é o que vem depois da conversão? A continuidade ou a volta ao pecado? É aí que está a grande questão. Então, o fato da pessoa ser batizada não a blinda contra a possessão demoníaca, não. Ela tem que continuar vigilante, porque assim como o batismo não salva, na minha visão, o batismo não salva ninguém, porque a pessoa pode ser salva sem ser batizada. Isso. E a pessoa pode ser batizada sem ser salva. Isso. Então a pessoa ela pode até expulsar o demônio sem ser batizada, contanto que seja em nome de Jesus, né? Isso. E ela pode ter problemas com o demônio mesmo sendo batizada. Tudo vai depender do estado em que está o coração dela e como que está a linha de comunicação entre ela e Deus. Como que está qual o nível de influência que o Espírito Santo exerce sobre ela? O nível de autoridade que ela tem no poder de Deus para poder fazer aquilo, né? Ou expulsar o demônio ou
ou a pessoa está endemoniada ou não. A pessoa pode ser batizada e mesmo assim ficar endemoniada, né? O batismo, na minha visão, não blinda ela, não. Agora, o que blinda é a comunhão, vida e santidade interior. Né? Isso, é a santificação. A santidade é isso que vai blindá-la. Porque tem gente que até que acredita que quando você desce as águas, que o mal fica ali na água e tal, você levanta liberto. E na verdade, de fato, algumas pessoas mostram, assim, pelo comportamento, que o batismo acabou sendo só um banho, porque ela não mudou, né, de vida, né? É porque o batismo, na verdade, ele é um sepultamento. O apóstolo Paulo, ele explica o que é o batismo. Ele é um sepultamento. E a gente não sepulta a pessoa que está viva, a gente sepulta a pessoa que está morta. Morre, né? uma e nasce então, outra. Ele está mostrando... Simbolicamente, né? Exatamente. No caso, o que vai dizer, de fato, é o comportamento. Porque o norte dessa pergunta que o nobre e ilustre fez para o pastor Zé Carlos está no fato de igreja. O fato das pessoas estarem na igreja e serem batizadas não quer dizer que elas estejam santas. E sem problemas. Elas têm problemas, sim. E aí, para a gente entender e curar isso, a gente tem que entender o seguinte: igreja é um hospital. O hospital está todo mundo doente. O problema do hospital da igreja é porque os doentes falam mal uns dos outros. E a maioria deles estão ali para enganar, achando que tem uma cura, diferente do hospital. O médico, que quando entra no hospital, ele passa a bula, a receita para todo mundo e as pessoas vão tomar remédio e ficar curadas. Ali está todo mundo igual. A igreja, como um hospital, a gente não entende. Muitos crentes não entendem que ali ele está ali para ser tratado e curado. Ele não é melhor que ninguém. Ele não pode dar receita a ninguém. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, é que Deus nos deu e dá a bula, a receita, para a gente tomar todos os dias, que é a palavra dele. Agora, muitos de nós não tomamos remédios e enganamos o médico e achamos que estão curados e acham que pode enfrentar as doenças, que é exatamente isso, as possessões demoníacas que entram, a influência demoníaca que entra. Porque você não está preparado, não está curado, e você, às vezes, o teu organismo espiritual está fraco diante dessas intempéries do diabo. Aí sofre essas influências e não quer. E não, eu já tive no médico, inclusive no hospital, já recebi a bula e tal, mas não tomou os remédios necessários. Não obedeceu os critérios médicos, de que é Jesus Cristo, necessário para estar curado das influências demoníacas. E onde acontecem os problemas demoníacos na vida dos cristãos é porque não entende que lá tem um princípio que o médico passou e você tem que tomar o remédio direitinho. Muito bem, gente. 11 horas mais 54 minutos, já encerrando aqui o nosso debate. Quero agradecer ao pastor José Carlos, também ao pastor Valverde, pela colaboração, contribuição ao nosso debate. Obrigado a você pela audiência à Melodia. E vindo aí nosso amigo Léo Pereira, chegando com o Rádio Chofé. O debate fica assim: amanhã, sexta-feira, 17 de janeiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.